Boa noite, nós estamos aqui reunidos para o terceiro webinário do curso de Formação Inicial e Continuada, FIC 2020, Assistente Administrativo. Hoje, dia 10 de julho de 2020, eu aproveito aqui para agradecer a coordenadora do curso, a professora Ângela, aos professores mediadores, aos tutores, ao Ricardo Santana, que está aqui me acompanhando, à equipe do estúdio, e a todos vocês que estão aí aguardando, né, esse webinário, que vai complementar os conhecimentos que foram apresentados durante a disciplina. Meu nome é Renata Nobre, eu sou advogada, sou pedagoga, fiz algumas especializações nas duas áreas minhas de formação, mestrado, estou finalizando agora o doutorado. Eu espero explicar para vocês aí alguns apontamentos mais importantes para a compreensão da disciplina tocante à formação do assistente administrativo. Essa videoconferência ela está sendo gravada e ela vai ser postada posteriormente na sala para aqueles alunos, né, que não podem assistir nesse momento ou que vai assistir de forma incompleta e tal. A disciplina nossa é a abordagem filosófica da ética e do direito do trabalho, disciplina B. E aqui nós temos os tópicos de discussão. Quais são os tópicos que nós vamos abordar aqui, que, na verdade, a disciplina já abordou? A compreensão inicial da filosofia, conceito e aplicação prática, abordagem da ética e ética profissional, relação da filosofia da ética e do direito do trabalho, abordagem filosófica do direito do trabalho, a compreensão de conceitos básicos, direitos do trabalho constitucionalizados, ou seja, aqueles direitos do trabalho que aparecem nas constituições brasileiras, né, na primeira Constituição de 1824 até a Constituição atual, né, a de 1988. Então, vamos lá, compreendendo a filosofia. Além de eu querer que vocês compreendam, né, o significado da filosofia, eu preciso que esse significado, essa compreensão do significado tenha uma aplicação prática, né? Então, assim, eu vou conseguir compreender o conhecimento alusivo à filosofia e não apenas decorar esse conhecimento, né? Aí vocês podem me perguntar, mas Renata, para que estudar filosofia, abordagem filosófica num curso de formação inicial e continuada de assistente administrativo? A resposta é bem clara. Eu não consigo desassociar, né, o estudo da filosofia com o homem. Então, onde o homem estiver presente, a filosofia também vai estar. A filosofia vai estar lá para representar, para acompanhar esse homem. Eu não tenho interesse, eu não tive interesse aqui nessa abordagem filosófica de discutir quem foi Platão, quem foi Sócrates, quem foi Pitágoras de Samos. Não. O interesse aqui era exatamente discutir a importância e a implicação da filosofia no dia a dia de vocês, né? Eu posso apresentar esses pensadores? Posso, tranquilamente, assim como eu fiz e vou fazer aqui para vocês durante a apresentação. Mas a intenção aqui é que vocês compreendam a filosofia em si e a sua aplicação prática. Então, vamos lá. De acordo com o slide, filosofia é o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimentos, valores, razão, mente, linguagem, frequentemente colocadas como problemas a se resolver. Então, a palavra filosofia ela é formada por duas palavras, a composição de duas palavras, filos, sofia. A primeira palavra, ela significa amigo, amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais, e a palavra sofia está relacionada com saber. Então, eu posso falar que a filosofia é o amigo do saber. Né? E quem é o amigo do saber? Quem é que busca o saber? É o homem. Né? Então, o homem que está relacionado diretamente com a filosofia. A tradição, ela atribui ao filósofo, né, o Pitágoras de Samos, ele viveu no século V a.C., a criação da palavra. Conforme essa tradição, o Pitágoras ele teria criado esse termo para modestamente ressaltar a sabedoria plena de quem? Dos deuses, né? Então, o homem caberia a ele somente admirar e venerar na qualidade de filósofos. Certa vez, o filósofo Sócrates, ele afirma
uma vida sem reflexão, ela não merecia ser vivida, né? Então, eu posso falar que a reflexão é uma característica que está intimamente ligada com a filosofia, com a compreensão da filosofia. Todavia, é necessário destacar que que não é uma reflexão comum, né? Um pensamento qualquer. Demirel Saviani, ele traz essa análise bem profunda, ele fala o seguinte, que se toda reflexão é um pensamento, nem todo pensamento é uma reflexão. Ou seja, essa reflexão filosófica, ela possui algumas características específicas, né? Que características específicas são essas, professoras? Elas estão, inclusive, elencadas na página 14 do caderno seu didático, lá, que tem essa parte de estudo da filosofia. Uma das características é o rigor, né? Ou seja, eu preciso ter essa reflexão de forma sistematizada, com a finalidade de quê? De trazer à baila todas as verdades absolutas relacionadas àquele pensamento, àquela situação que está passando pela reflexão. Outra característica é a radicalidade. Ele fala que a gente precisa de estudar até a raiz da questão, compreender a questão como um todo, né? Então, do tocante à reflexão. Então, eu preciso de refletir dessa maneira, inclusive global, né? Ele traz também essa questão da globalidade como uma característica relacionada à reflexão. Ou seja, eu preciso expandir o meu pensamento, abarcando maior quantidade de aspectos que envolvem essa questão. É muito mais importante do que as questões filosóficas é exatamente o progresso de experimentamos na descoberta das inúmeras possibilidades de se responder ao problema que nos é apresentado. Então, vamos lá. Se porventura, deixa eu mudar o slide aqui. Se porventura nós perguntarmos a 10 físicos o que é física, eles responderão provavelmente da mesma maneira. Né? O mesmo se passará se nós perguntarmos a 10 químicos o que é química, ou a 10 advogados o que é o direito. Mas se nós perguntarmos a 10 filósofos o que é a filosofia, eu ouso dizer que 3 ficarão em silêncio, eles darão respostas pela tangente, e as respostas dos outros 4 vão ser tão desencontradas que só mesmo um outro filósofo para entender que o silêncio de um, a resposta dos outros, são todas abordagens possíveis à questão proposta. O que eu estou querendo dizer com isso, então? Não há uma resposta única e satisfatória para a pergunta que foi feita. Né? No entanto, é possível destacar alguns aspectos que são específicos da filosofia, como nós falamos aqui, a questão da reflexão, a questão do conhecimento, da busca pelo conhecimento. A filosofia está presente em tudo, inclusive nas atividades acadêmicas, né? Nas atividades de formação. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a questionar a vida, eu começo a tentar compreender melhor a vida e os seus desafios, eu estou relacionando com fatores ligados à filosofia. É claro que a compreensão da filosofia ela vai muito além dessa abordagem que nós trouxemos. Mas, então, o que eu preciso de compreender, ou melhor, o que vocês precisariam ter compreendido nessa discussão, nessa abordagem filosófica? Vocês precisariam ter compreendido que a filosofia ela está relacionada com o homem, na questão do conhecimento, na questão da reflexão, do saber, né, de questionar, de compreender melhor a vida, inclusive os desafios que ela vai nos apresentar. Então, ela está totalmente relacionada com o homem, com seu dia a dia. Né? O homem, ele é o ser pensante. Agora, nós vamos para o segundo tópico, que é a ética. Deixa eu mudar o slide aqui. Aí eu trago um slide para vocês, escrito ética. O que é ética? Quando eu falo de ética, eu lembro, professora, de respeito, eu lembro de igualdade, eu lembro de valores, eu lembro de direitos. Professora, a ética é a escolha pelo bem comum. Então, nós vamos trazer Aristóteles, né? Aristóteles, ele viveu lá para os anos 384 a.C., ele já afirmava que o homem, ele é um animal político, né? O que remete à sua natureza social.
Um século depois dessa afirmação, nós vamos ter Heródoto, que é um historiador grego também, e Sófocles, que foi um dos mais importantes escritores da tragédia grega. Eles já afirmavam que o homem sem Apolis era uma cidade antiga da Grécia, ele teria um destino trágico. Pois é. Embora ele ser independente, né, as suas relações, a sua existência por si só, ela só teria sentido com a questão da convivência social. O que eu quero aqui dizer? Eu quero dizer para vocês que, fora do ambiente social, a existência do homem sempre será uma abstração. Por quê? Porque é dessa relação, que ele vai retirar os seus aprimoramentos da vida coletiva, quer seja ela moral, quer seja ela material, quer seja ela ética. Né? Já dizia, inclusive, Aristóteles, na sua obra Nicômaco, né, que foi um tratado conhecido de uma obra-prima da filosofia moral, ele fala que a ética nos ensina a viver. Né? Para ser vivida é a praxis, é a prática. Então, desse ensinamento se deduz o quê? Se deduz que a ética ela se instala no solo da moral. É que a ética, ela se instalando no solo da moral, ela vai se deparar com a experiência histórico-social no terreno da moral. Essa é uma apresentação sistemática. Nós vamos ver aí para frente, vou mudar o slide aqui. Aí. Nós vamos ver que toda discussão sobre a ética, ela sempre se inicia pela revisão de sua origem etimológica, né? A compreensão do seu conceito e pela sua distinção ou sinonímia, né, com o termo moral. Porque quando a gente fala ética, alguns vão falar assim, a ética é a moral. O próprio dicionário em si, ele traz essa questão da sinonímia, mas a filosofia faz a distinção. A ética ou filosofia moral pode ser conceituada como a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão a respeito dos fundamentos da vida moral. A palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa caráter, disposição, costume, hábito, sendo sinônimo, esse aí eu tirei do dicionário, de moral, né, que vem do latim mores, né, que serviu de tradução para o termo grego mais antigo, significando também costume e hábitos. O ético compreende, antes de tudo, as disposições do homem na vida, seu caráter, seus costumes e, naturalmente, também a sua moral. Na realidade, poderia se traduzir como uma forma de vida no sentido preciso da palavra, isso é, diferenciando-se da simples maneira de ser. Então, a ética ocupa-se constantemente dos atos morais, dos hábitos, né, no sentido dos vícios, das virtudes, né, no caso, as virtudes, sua postura ética, e dos vícios, no caso, essa postura, às vezes, não ética. Então, eu posso compreender que a ética, ela pode ser considerada como uma ciência da reta ordenação dos atos humanos. Então, nós estamos diante aí, portanto, de uma ciência prática, né, que trata de atos também práticos, e é a razão da filosofia da prática. A ética se ocupa da reflexão filosófica relativa à conduta humana sobre o prisma da moral. Peraí, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Prisma da moral. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ela vai examinar a natureza dos valores morais e essa possibilidade de justificar o seu uso na apreciação e na orientação de nossas ações, né, nas nossas vidas, nas nossas instituições, no nosso trabalho. Então, a ética filosófica, ela vem falar o quê? Ela vem falar da praxis, né, dessa praxis humana, dessa prática humana, tentando descobrir a razão pela qual eu devo fazer alguma coisa, né, considerando os valores morais que são estabelecidos pela sociedade. A ética é um conjunto de conhecimentos humanos, conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de uma forma racional e científica. Resumindo, é uma reflexão da moralidade.
Então, moral e ética, professora, me explica aí que eu não entendi. Falei com vocês. A ética, ela traz essa questão da reflexão, né, da reflexão da moral. A ética é a ciência, e ela tem por objeto a moral. Então, a moral, ela é o objeto da ética, né? Então, quando eu falo moral, vou denotar bons costumes, boa conduta, segundo os preceitos socialmente estabelecidos pela sociedade ou determinados por grupo social. Tem autores que tratam, eles falam que a ética e a moral são sinônimos de origens distintas, e em si, uma é a mesma coisa da outra. Né? Então, a ciência, a ética significa ciência da moral, quer dizer, a ética seria a construção intelectual e organizada pela mente humana sobre a moral. Né? Então, esta seria, pois, o seu objeto. Vamos lá para uma análise de gráfico, né, de um quadro que eu fiz aqui para vocês, para ver se vocês compreendem melhor essa distinção. Então, vamos lá. Eu tenho a moral, eu tenho a ética, eu tenho o direito. Né? Então, quando eu falo de moral, eu vou lidar com certo e com errado. Com a ética, quando eu falo de ética, eu também vou falando certo e errado. Quando eu trato do direito, eu também estou apontando as questões que estão certas e as que estão erradas. Aí tem os pontos de vista. Quando eu falo do modo pessoal de agir, né, não é nem ponto de vista, são os apontamentos. O modo pessoal de agir, quando eu trato a moral, ela é adquirida, ela é pessoal e ela é adquirida e guiada por quê? Então, pela vida, pela experiência que vocês têm ao longo da vida. E a ética, professora? A ética é meu modo social de agir. Né? Então, ela implica o quê? O consenso e na adesão da sociedade. Eu vou agir conforme aquelas regras de conduta, bons costumes que são impostas pela sociedade. E o direito, professora? Modo legal de agir. Então, ela imposta ao cidadão e ela exige o quê? Ela exige o cumprimento e a obrigatoriedade desse cumprimento, ou seja, a obediência. Professora, e quanto às normas e regras? A moral, essas normas e regras, elas são pessoais, guiada pela consciência. E a ética, normas e regras sociais, guiada pela cultura da sociedade. E o direito, normas e regras legais, guiada pelas instituições jurídicas, né, pelas leis. A moral, ela é individual, né, é o que fundamenta a ética, é o objeto da ética. A ética é a ciência. A ética é a reflexão, a moral é a prática. Então, quando eu trato da ética, eu já penso na questão grupal, né, coletivo, né, se constrói a partir do consenso de várias morais. E o jurídico, professora, o jurídico torna lei um pensamento que é geral. É difícil, muitas vezes, a gente tentar dissociar a moral e a ética, mas essa compreensão da ética enquanto uma reflexão dos valores morais, ela meio que conclui essa questão do pensamento da ética em si. Professora, você não falou da ética profissional, então nós vamos falar agora. Ela está relacionada, ela é diferente, professora? Ela não é diferente, não. A ética profissional é essa postura também, né? Quando eu trato ela como profissional, eu estou levando ela para o meu serviço, né? Para minhas relações interpessoais no serviço. A ética profissional é um assunto extremamente interessante. A gente ficaria horas discutindo sobre essa questão da ética profissional no contexto de sociedade, de sistema que nós estamos vivendo. Né? Então, nós vivemos num momento de crise de valores éticos. As pessoas, seja qual for a ordem social elas têm vivido sob a influência de aspectos éticos que são disseminados na sociedade. Então, nós vamos constatar aí o quê? A valorização de bens materiais, a obtenção, né, para a obtenção de recursos financeiros, em detrimento de valores como solidariedade, como respeito ao outro. Então, nessa sociedade capitalista imperialista que nós estamos vivendo, nós estamos aí sendo bombardeados, né, por questões que muitas vezes nos desviam de posturas que deveriam ser cumpridas a priori. A formação profissional na sociedade moderna, nesse contexto de sociedade, é uma condição literalmente
primordial para a formação do futuro profissional, né? De vocês, de nós, haja vista que a ética, por mais que ela está relacionada com essa questão do coletivo, ela tem ela interna, ela está relacionada com a moral, né? Com essa questão do indivíduo, da minha prática, dos meus questionamentos, da minha conduta em sociedade, do que eu estou desenvolvendo, do meu controle interno, das minhas ações enquanto ser humano. Assim, nós podemos falar que a ética está numa esfera que é uma esfera normativa, atingida por via da reflexão. Quando eu trago para vocês que a sociedade ela é produto dessas ações individuais e coletivas, cada profissional, quando forma, ele tem capacidade de questionar, né, e de revisar suas ações constantemente. Cada profissão tem um código, é o código deontológico, né? Eles fazem parte da formação do futuro profissional. Ele não é obrigatório, né, para seguir, mas ele é um guia, né? Ele não tem um caráter corporativista de proteção aos profissionais, não. Ele é um guia, ele é uma bússola, ele vai orientar as posturas dentro do seu ambiente de trabalho. Assim, é um desafio, né, atual, pensar o modo de ser egoísta que é cultivado nessa sociedade. Então, a postura ética profissional é extremamente importante. Por quê? Porque ela está relacionada com o meu trabalho, com a minha produção, com a minha equipe, com o coletivo. Então, eu posso falar que a ética profissional ela é o conjunto de normas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta. É a harmônica condição para se ter um trabalho que flua, que se desenvolva com tranquilidade, é a postura para contribuir com o trabalho em grupo. Então, a ética profissional, ela também está relacionada com a ética em si, como eu falei anteriormente. A diferença é que aqui nós vamos trazer essa postura relacionada mais para o ambiente de serviço, né, o trabalho em si. Professora, explica aí como é que é essa questão da filosofia, da ética e do direito. Eu não estou entendendo. Então, vamos lá. Um mapinha bem daquele simplesinho, só para a gente não perder o fio da ideia, do conhecimento. Eu falei com vocês que a filosofia estuda a existência, o conhecimento, os valores, o homem. Né? E a ética? A ética ela vai ocupar da reflexão filosófica relativa à conduta humana. Professor, e o direito do trabalho? O direito do trabalho é um ramo do direito. Então, nós vamos falar do direito do trabalho como o direito em si. Aqui, no direito do trabalho, ele vai tratar dessa norma que vai regular, né, a relação entre homens, né, entre empregado e empregador. Professor, eu não estou conseguindo relacionar a ética e não. No ambiente de trabalho, você está relacionado com o ambiente de trabalho, tem um homem. O homem é o ser capaz de fazer essa reflexão filosófica, né? Então, eu estou, de certa forma, conseguindo trazer aí essa discussão da filosofia, do direito e da ética. Essas três vão caminhar juntas, sempre na tentativa de encontrar uma harmonia, uma pacificação social, sendo necessária a contribuição, é claro, de cada indivíduo, né, que se insere na sociedade. Então, para cumprirmos o nosso papel com dignidade, com honestidade e presteza, em prática, ao saber aliado a preceitos éticos, deixando claramente evidente o compromisso com a justiça social. Então, eu não consigo dissociar, é inquestionável, indissolúvel essa correlação do direito, da ética e da filosofia. Agora nós vamos passar para o terceiro tópico de discussão, que é, o terceiro não, é quarto, né, na verdade, a abordagem filosófica do direito do trabalho. Professora, a abordagem filosófica? É filosófica. Por isso que ela é mais... Eu trouxe alguns detalhes que eu acho que são considerados, são básicos, mas são importantes para a compreensão do direito do trabalho. Mas não posso adentrar ao mérito, não ficarei aqui com vocês, mas outro binário, para gravar uma aula específica do direito do trabalho, né? Também não daria conta de gravar isso numa aula só. Mas então, vamos lá. O direito do trabalho,
na verdade, é o ramo do direito que rege as relações entre empregados e empregadores. Suas normas são regidas principalmente pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e pela Constituição. Decide colocar aí, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Professora, qual que é a natureza do direito do trabalho? Direito privado. Vai achar autores aí que vai falar que é direito público, porque o Estado, de certa forma, ele acompanha, né? É um dever de proteger o trabalhador. Mas a doutrina majoritária entende que o direito do trabalho, ele tem natureza de direito público, que decorre de contrato entre particulares, né? O Estado, como eu disse, ele vai ter o dever de fazer esse acompanhamento, né, dessa relação de trabalho. Agora, nós sabemos que o Brasil, né, como um Estado soberano e independente, ele adotou, ao longo da sua história, 7 constituições brasileiras. Constituições vão mudando de acordo com o contexto social para atender às demandas de cada época. Então, nós vamos começar aí com a Constituição de 1824, né? A primeira Constituição, a Constituição do Império, né? Então, aí a gente estava vivendo ainda sobre o período da influência, né, das ordenações portuguesas, período também de escravidão, né? Escravidão se aboliu só em 1888. Então, nós não temos aqui uma regra específica e protetora do direito do trabalho, não. Mas eu tenho que trazer a Constituição, para vocês compreenderem essa questão da evolução em si. Em 1891, nós temos a primeira Constituição da República, né? Essa Constituição, ela silencia sobre os direitos do trabalhador, profundamente individualista, considerando que foi uma Constituição que foi feita nos moldes da Constituição americana e influenciou, né, na verdade, essa Constituição brasileira. Então, ela limitou apenas a discutir, a permitir a livre associação e a garantir o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial no nosso país. Eis 1934, a grande Constituição, o direito do trabalho passa a ter um status constitucional, ela aparece na Constituição com um artigo específico, artigo esse que vai nos permitir, inclusive, a ter a previsão nossa, né, na nossa Constituição, lá, que é o artigo 6º, que traz os direitos sociais como o direito do trabalho, dentre outros direitos. Essa Constituição de 1934 é uma Constituição que traz os direitos como salário mínimo, a Constituição do salário mínimo, o trabalho do menor, restrição ao trabalho do menor, repouso semanal, férias anuais remuneradas, jornadas de trabalho, a questão da isonomia salarial, a questão da invalidez, acidente de trabalho, morte, regulação de todas as profissões, reconhecimento das convenções coletivas de trabalho. E o grande fruto dessa Constituição de 1934 foi a criação da Justiça do Trabalho. Então, tem uma justiça específica, especializada para atender essas demandas do direito do trabalho. Nós temos 1937, né? Então, nós estamos num Estado novo. E eu coloquei polaca. Professor, o que é isso? Porque a Constituição também ficou conhecida como polaca, porque ela tinha características da Constituição polonesa. Né? O dispositivo que tratava dos direitos do trabalho, ele foi suspenso, mantido apenas o artigo em que considerava o trabalho um dever social, que deveria ser exercido honestamente de forma e permitindo a livre circulação no território brasileiro. Nós vamos ver aí a Justiça do Trabalho, que havia sido criada na Constituição de 1934, ela é colocada de lado, né? Ela é colocada de lado mesmo da Constituição, porque eles acreditavam naquela época lá que os interesses não eram compatíveis, né, com os interesses, com os superiores interesses da produção nacional. Mas aí nós temos a Constituição, nesse intervalo de 1937 a 1946, nós temos a publicação da CLT, né, que é a Constituição das Leis Trabalhistas, em 1943, pelo decreto 54/52, 1º de maio, por isso que é considerado Dia do Trabalho. E em 1946, nós temos uma nova Constituição, saímos do Estado Novo. Essa Constituição vai consagrar liberdades expressas na Constituição de 34, inclusive trazendo outras garantias, tais como, na Constituição de 37, eu tinha a previsão do repouso semanal, né? Na Constituição de 46, eu tenho repouso semanal remunerado.
e vai reconhecer, né, ele vai consagrar esse direito que eu falei com vocês, que estava previsto no artigo 121 da Constituição de 1934, ela ratifica esses direitos e reconhece ainda o direito de greve. 1967, então nós temos aqui o período de regime militar. Renata, me fala então, quer dizer que no regime militar todos os direitos foram suspensos? Não, os direitos trabalhistas, eles são os mesmos da Constituição de 1946, né, com raras e não profundas modificações. A grande alteração aí mesmo foi o surgimento do FGTS, né? Na verdade, o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele veio substituir a indenização de antiguidade que era prevista anteriormente e a estabilidade decenal. Mas, assim, mudanças radicais em virtude de um contexto militar não teve. E, porém, não obstante, nós tivemos a Constituição de 1988, né, que é a Constituição que nós estamos sobre a égide dela, ela que vigora hoje no nosso país. Essa Constituição, ela traz inúmeros direitos, na verdade, ela ratifica os apontamentos da CLT, então ela vai tratar aí ela vai fazer a questão do salarial, vai reforçar, né, os direitos, vai trazer o trabalho como direito social, previsto no artigo 6º, questão do repouso semanal remunerado, a questão do gozo de férias, vai ratificar essas possibilidades trazidas, né, pela Constituição de 1946, tratando o direito do trabalho como um direito social. Quando eu trato do direito do trabalho, na verdade, quando eu trato do estudo do direito, eu preciso compreender que existe uma hierarquia, né? Quando a gente estuda o direito em si, eu sei que tem uma pirâmide e no topo da pirâmide eu tenho a Constituição Federal, ou seja, todas as regras que estão abaixo dessa pirâmide, leis, decretos, resoluções, todas são normas infraconstitucionais, ou seja, elas estão abaixo da Constituição. A legislação trabalhista, a hierarquia das leis trabalhistas no Brasil, ela se apresenta da seguinte forma que está aí. Constituição Federal, consolidação das leis do trabalho, jurisprudências, né, que são um conjunto uniforme de sentenças proferidas por juízes, as doutrinas, né, que são um conjunto de pareceres dos juristas, dos entendedores do direito, dos estudiosos do direito, norma coletiva de trabalho, o regime interno da empresa, o contrato individual do trabalho. Porém, não obstante, no direito do trabalho vai prevalecer a pirâmide normativa trabalhista. Renato, o que é isso? Mais que a Constituição está no topo da pirâmide, vai prevalecer a norma que é mais favorável para o trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador ele é o polo hipossuficiente da relação, né? Então, ele precisa, de certa forma, ser e de ter as suas garantias protegidas. As fontes do direito do trabalho também são importantes para vocês terem essa compreensão. A aplicação do direito, ela requer como pressuposto interpretação. Interpretar implica aprender o sentido de alguma coisa, né, de compreendê-la. Assim, toda interpretação requer uma relação sujeito-objeto. Em se tratando de interpretação jurídica, caberá ao intérprete, no caso, o sujeito da relação, de tentar compreender o direito, no caso, o objeto, submergindo nas fontes de que ele se origina. O vocábulo fonte, do ponto de vista semântico, significa local de onde vem alguma coisa, né? De onde vem, de onde produz algo, a procedência, origem, proveniência, aquele que dá origem, matriz, nascedouro. A classificação mais usual hoje, né, e a que nós trazemos aqui, é que as fontes, elas se dividem em duas, são as fontes materiais e as formais. Esse tema de fontes do direito, ela constitui um importante estudo e objeto, né, na verdade, um importante objeto de estudo de alguns especialistas, mas ela deve ser analisada no âmbito da teoria geral do direito, que é uma disciplina também que a gente tem. Pois a identificação das fontes e a classificação delas é muito controversa, né? Então, eu estou trazendo para vocês aqui o que a doutrina majoritária entende, que as fontes, elas são divididas entre fontes formais e fontes materiais. Renata, me explica aí o que é fonte formal, o que é fonte material. Vamos lá. Depois eu fiz um mapinha aqui para vocês também.
As fontes materiais, o próprio nome indica, ela fornece o quê? A matéria. A elaboração do direito, constituindo as causas mesmas, histórico, social, ética, valorativa, política, econômica, sua construção e constantes modificações, né? Ser mutante que é. As fontes materiais, na verdade, são as causas que ensejam alguma coisa, né? O direito do trabalho, eu coloquei aí a condição de subordinação em que se encontra o empregado na relação de trabalho, essa questão de subordinação, ela enseja o quê? Ela vai ensejar uma relação de contrato, né? E esse contrato está previsto em lei, fonte formal. Já as fontes formais são aquelas que visam expressar juridicamente as fontes materiais. Tá? As fontes materiais trazem a ideia, a fonte formal materializa mais ou menos a ideia, dando-lhe o caráter de direito positivo, né? A lei é a fonte formal por excelência. As fontes formais, elas se dividem em duas. Fonte formal autônoma, são aquelas elaboradas pelos agentes sociais sem intervenção do Estado. Por exemplo, um acordo, um contrato, eu estou fazendo um contrato aqui com o meu empregado, né? Eu estou usando um contrato, e esse contrato é uma fonte formal autônoma, por quê? Porque o Estado, de certa forma, não está fazendo essa interferência imediata em cima do contrato, não. É uma relação entre particulares, né? A questão dos costumes. Da fonte formal heterônoma, elas são aquelas que o Estado já participa. Por exemplo, a lei, quem elabora, quem cria essa lei, o Estado participa dessa criação, desse acompanhamento, participa. Então, eu posso falar que a lei é uma fonte formal heterônoma, por excelência. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um mapinha para ver se vocês conseguem compreender. Fontes do direito. Então, nós temos aí fontes formais, fontes materiais. Materiais são aqueles fatores pré-jurídicos, né? Aqueles fatores que ensejam alguma coisa. Por exemplo, greve. É uma fonte material? Porque em cima da greve eu vou conseguir estabelecer um acordo, por exemplo, né? Um acordo coletivo de trabalho. Quando eu falo de acordo coletivo, eu estou pensando na relação minha com o meu trabalhador, ou melhor, minha com os meus trabalhadores. Então, eu penso que é uma fonte formal autônoma, está escrito. E a heterônoma, quando eu já trato da intervenção do Estado, né? Quando advém do Estado. Então, eu tenho a Constituição, emenda, as leis. E a autônoma, como eu disse, é aquele acordo, né, que é feito, na verdade, ele é feito entre as partes, como um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho, um contrato, na verdade, de trabalho, também é uma fonte formal autônoma. Aqui eu trouxe uma breve análise da CLT, alguns artigos que são, assim, todos os artigos são importantes, a CLT tem mais de 500 artigos, né, mas então nós trouxemos aqui uma breve análise da CLT de conceitos básicos, por exemplo, artigo 2º, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige prestação pessoal de serviço. E o empregado, artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência desse e mediante salário, que tem uma observação para fazer. Mas eu acho que ela está feita em momento posterior, vou deixar. Artigo 4º, considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Artigo 13º, a carteira de trabalho e previdência social, a CTPS, né, ela é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria da atividade profissional, no caso remunerada. A CTPS, ela será emitida pelo Ministério da Economia e preferencialmente por meio eletrônico. Tem um site que é o gov.br, salvo engano, e aí você vai lá, faça o cadastro com seu CPF, e aí você vai ter toda a sua vida profissional lançada, devidamente lançada. Foi uma mudança dada pela lei 1874, de 2019.
Contrato de trabalho, quando eu falo de contrato de trabalho, eu já pulo lá para o artigo 442 da CLT, que fala o seguinte, que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. O contrato individual de trabalho, ele poderá ser acordado de forma tácita ou expressamente, verbal ou por escrito, prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Modalidade nova dada pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017. Quando eu falo de contrato de trabalho, eu tenho que pensar em características que são específicas. O contrato, ele existir, ele precisa de ter pessoalidade, né? Fulano de tal, trabalha para mim. Ele precisa de ter não eventualidade. Ele não vem o dia que ele quer, ele tem um horário, ele tem um dia, ele tem a hora para cumprir, né? Então, é não eventualidade, ou seja, ele precisa de ter habitualidade no serviço. A onerosidade, ou seja, ele me presta um serviço e eu, como contraprestação, pago por aquele serviço prestado. Subordinação jurídica, por quê? Porque eu sou a empregadora e ele é o empregado, então ele está subordinado às minhas ordens. Tem a questão da alteridade, que é o risco da atividade econômica, né? Que independe do empregador lucro ou não, ele tem que arcar com essas consequências e honrar com os seus débitos. Modalidades de contrato de trabalho. Entrando um pouco aqui no mérito, porque teve vídeo postado lá que tratava um pouco do contrato prazo determinado e prazo determinado. Eu trouxe uma novidade legislativa aí, na verdade, da reforma trabalhista, que foi o contrato intermitente. Mas, então, em regra, eu posso falar com vocês que o contrato de prazo indeterminado, ele é regra. Né? O tipo de contrato mais usual que tem entre empregado e empregador, então, nesse caso, não existe um prazo para encerrar o vínculo entre as partes, facultando a qualquer uma delas, mediante aviso prévio, a rescisão do contrato. E aí tem as condições, né, de mudança. Eu estou pedindo, eu estou sendo mandado embora, eu estou rescindindo o meu contrato, eu vou ter direito ao seguro-desemprego, com a multa de 40% em cima do valor do FGTS, a movimentar o FGTS. Não, eu estou pedindo para sair, eu fiz um acordo com o meu chefe, então eu vou receber 20% da multa do FGTS, vou conseguir movimentar 80% do FGTS e vou receber as outras verbas rescisórias que são devidas. O contrato por prazo determinado tem um limite de até 2 anos. Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou de execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada, só será válido se, presta atenção, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Eu estou precisando de alguém para instalar uma máquina, que é uma máquina enorme, eu posso fazer, vai demorar uns 2 meses, 3 meses para instalar, eu posso fazer um contrato prazo determinado? Posso. A professora está substituindo a outra professora, está de licença maternidade, vai ficar aí 3 meses? Posso substituir? Eu posso fazer um contrato prazo determinado? Posso. Né? De atividades empresariais de caráter transitório. Epa, tá chegando a Páscoa, né? Então, eu vou precisar de mais gente para essa minha produção de ovos de Páscoa. Opa, tá chegando o dia dos namorados, eu preciso de mais gente para vender aqui esses presentes aqui para o dia dos namorados. Eu posso fazer essa contratação? Posso. Por quê? Porque ela é de caráter transitório. E o contrato em si, que é a modalidade específica, que é o contrato de experiência, né? Que não pode exceder 90 dias. Ele é um contrato também por prazo determinado, ou seja, você entra, você sabe o dia que você está entrando e o dia que você vai sair. E tem a novidade, né, dessa reforma trabalhista aí, que é o contrato intermitente. Na verdade, eles tentaram regularizar a situação de alguns profissionais, tipo esses freelancers, né, pizzaiolo, por exemplo, chineiro, esse pessoal, que não tinha um contrato específico e que trabalhavam, entre aspas, sem a proteção garantida pelo direito, né? O artigo 443, parágrafo 3º, fala que considera-se como intermitente o contrato de trabalho na qual a prestação de serviço como subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de período de prestação de serviço de inatividade, determinados em horas ou dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado, né? Atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos pela legislação própria. Esse contrato de prazo intermitente,
ele vai se efetivar somente quando o empregador fizer essa solicitação. Então, assim, eu tenho um contrato de prazo intermitente com o João, não trabalha para mim, né? Ocorre que João, ele não trabalha todos os dias, porque o contrato dele é intermitente. Quando tem uma demanda na minha empresa, eu mando avisar João, 3 dias de antecedência. João tem um prazo de 1 dia para me responder se vai querer ou se não vai querer pegar essa demanda. Se porventura João virar e falar, eu estou indo, eu vou trabalhar aí, eu vou pegar essa demanda, e não vier, aí João vai ter que me pagar 50% de uma multa, né? O valor que ele ganhar naquele dia. Se for o contrário, é a mesma coisa, né? Se a empresa chamar para trabalhar, João aceitou, João chegou lá e não tem mais a demanda, a empresa paga para João 50% da multa. Né? Renata, eu estou com uma dúvida. Esse contrato intermitente, então, ele veio exatamente para regularizar essas situações de freelancer, de pessoal, garçom, pedreiro, esse pessoal que vivia de bico. Mas é uma questão que está sendo questionada junto ao STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aguardando o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada por entidades representativas do trabalhador. Em contrapartida, nós também temos a ação aí no Tribunal Superior do Trabalho, que já deu decisão favorável quanto a essa modalidade. Eles questionam que o trabalhador só tem acesso ao INSS, né, cobertura previdenciária, se ele contribuir com valor mínimo. Então, às vezes, ele ganha até menos que o mínimo, ele tem que completar. Então, esse é um dos questionamentos, dentre outros questionamentos, do contrato de trabalho intermitente. Benefícios assegurados ao empregado. Os benefícios também estão todos lá na CLT. Alguns benefícios são assegurados aos trabalhadores contratados por prazo determinado e indeterminado, sendo eles salário mínimo vigente ou piso salarial da categoria, conforme a função exercida, observando o acordo ou convenção coletiva de trabalho, jornada máxima de 8 horas diária, com pagamento de hora extra, né, com acréscimo mínimo de 50%, as horas extras podem exceder 2 horas diárias, a hora extra antes teve uma mudança também nessa reforma trabalhista, porque para você fazer a hora extra, anteriormente você tinha que esperar fazer um intervalo de 15 minutos, né? Hoje não precisa mais. O minuto posterior já é considerado, já, né, para cumprir essa questão da hora extra. Recebimento do 13º proporcional, conforme assegurado no inciso 8º do artigo 7º da CF. Recebimento de férias proporcionais, de acordo com o inciso 8º do artigo 7º da Constituição. Descanso semanal remunerado, entre outros, né? Outros direitos que são previstos e vai ser regulado além da previsão, essa previsão aí, a previsão constitucional da CLT, até mesmo aquela prevista no contrato de trabalho. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa dinâmica aí da disciplina, né? Eu solicitei que vocês fizessem um mapa conceitual, aceitei até um mapa mental, não vou fazer essa distinção aqui para vocês, mas eu, inclusive, coloquei na atividade lá, quando eu falei de mapa conceitual, eu coloquei que vocês poderiam trazer ideias, expressões, fazer essa interligação, exatamente para eu verificar, né, se vocês conseguiram compreender a matéria e não apenas decorá-la. É extremamente importante a formação, a compreensão de vocês façam a leitura, no momento que a disciplina é aberta, considera-se importante vocês verificarem o que vai ser pedido, por exemplo, atividade avaliativa. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo essa ressalva por quê? Porque o prazo era dia 29 e 30, salvo engano. E aí, no dia 30, eu recebi a mensagem de uma aluna de um polo específico aí, que eu não vou trazer o nome para vocês, me questionando, falando, Renata, não estou entendendo essa demanda. Não estou entendendo essa demanda de como fazer um mapa conceitual, não sei o que é mapa. Nós precisamos sair da nossa zona do conforto, sabe? Assim, é mais interessante, às vezes, eu te colocar para pensar, para questionar. Eu recebi uma atividade de um aluno, acho que é o Jean Caldeira, o mapa ficou assim, perfeito, né, dentre outros. O dele específico ele mandou no meu e-mail, que não estava conseguindo postar. Mas você vê que a pessoa parou, que ela pesquisou, que ela conseguiu relacionar os conceitos, trazer essa compreensão, né, para ele em específico, né. Quando eu trato para vocês aí essa abordagem da filosofia, da ética e do direito do trabalho, o recado que eu tenho que dar para vocês é específico. Qualquer curso que vocês fizerem, essa postura ética, ela tem que estar imbricada, tem que estar lá embutida, vocês têm que ter essa postura, porque é uma exigência. Por mais que nós estamos vivendo nesse contexto de mudança, nesse contexto de inúmeros questionamentos que nos é feito a todo momento, né, de assistir televisão, a gente fica vendo as posturas e
e fica vendo até mudança legislativa para, de certa forma, garantir benefício para X ou Y, você fica questionando a vida, né? Mas, assim, o curso tem essa intenção de levar vocês à reflexão, né? E essa abordagem, quando eu trago do mapa conceitual para vocês fazerem, é exatamente para instigar vocês a pensarem, sabe? É muito mais fácil vocês fazerem um relatório, né? Um resumo, ou um textinho lá, conclusivo, mas não acho que é interessante, não. Eu sou adepta da aprendizagem significativa, dessa metodologia ativa de ensino, de chamar vocês para participar da construção ativa do conhecimento. Vocês não são meros espectadores do processo, né? Nós também não somos os detentores do conhecimento, mas nós estamos aqui exatamente para mediar esse processo de ensino-aprendizagem. No mais, eu agradeço a todos vocês, recebi algumas perguntas aqui, deixe-me ver aqui. Essas perguntas que eu recebi foram, um minuto, foram... Professora, tem alguma pergunta que eu preciso estar fazendo para a senhora. Pode me fazer, porque eu recebi algumas também, eu falei aqui que eu iria responder, tá? Então, olha só, a Adriana fala o seguinte, no caso, o que seria antiética? A senhora poderia dar exemplo. E se pode falar que a filosofia é amor à sabedoria? E, afinal de contas, qual que é o objeto da filosofia? O objeto da filosofia, na verdade, ela está relacionada com a ética, e o objeto da ética é a moral, né? Então, assim, quando eu trato da filosofia em si, eu trato dessa relação do homem, essa busca do saber, da reflexão. Essa relação filosófica específica, ela está extremamente relacionando, não consigo dissociar a filosofia da ética e da moral, não. Entendo. Douglas Araújo pergunta para a senhora, no caso, pode dizer que existe uma ética pessoal ou uma ética moral pessoal? É uma questão complicada, é uma questão complexa, porque muitas vezes a gente não consegue separar, né? Então, quando você pega um doutrinador, algum estudioso, ele vai trazer essa separação de que a moral, na verdade, a ética, ela é a teoria e a moral é a prática dessa teoria. Mas quando eu trato a ética, que nem eu trouxe o quadro falando da ética como uma questão relacionada ao coletivo, eu não consigo dissociar a questão da ética e do ser humano específico, da minha relação, né, dessa relação intrínseca, interna minha. E aí eu vou confundir com a moral, né? Então, assim, é uma relação que está junta. Eu não consigo separar essa questão da ética e da moral, não. Ela é interna, ela pode ser interna, apesar dela expressar, né, condições que são estabelecidas, impostas socialmente, ela também é uma questão interna, porque ela passa por um processo de reflexão. Tá. Um comentário aqui. A Ana Clara fala o seguinte, por que na maioria dos cursos superiores tem filosofia? E o que tem a ver filosofia com esses cursos? Na verdade, eu acabei respondendo isso no começo, né? Não tem como você dissociar a filosofia da formação acadêmica. Por quê? Porque a filosofia, ela estuda o homem, né? Ela estuda essa busca pelo conhecimento, essa reflexão, esse questionamento da vida e dos desafios que ela nos apresenta. A filosofia é uma matéria essencial, foi o que eu tratei no começo do curso. Porque se eu trato a filosofia, eu trato da ética. E a ética, ela tem que estar embutida na formação profissional exatamente para levar esse acadêmico, né, esse sujeito em formação, a fazer essas reflexões do que é certo, do que não é certo, de como eu vou me portar nessa sociedade no qual eu estou inserido. Bom, essas foram as perguntas, eu creio que não tem mais perguntas. Aí tem alguns comentários aqui que, se essa aula da senhora tivesse sido feita antes das avaliações, com certeza eles teriam tido um bom proveito, considerando que tudo isso que a senhora falou, tudo, sem exceção, caiu nas provas. Nós tivemos, infelizmente, um problema aí, né? Um problema técnico, né? Que aconteceu aqui. Eu estava preparada para a aula semana passada e aí um poste, parece que teve um problema num poste que pegou fogo aqui perto do meu bairro e nós ficamos 30 minutos sem luz, né? Se eu tivesse marcado 7h30, eu teria conseguido ministrar essa aula. Mas, porém, não obstante, o que importa é que vocês tenham conseguido compreender a matéria,
né? Inclusive uma sugestão, né, para que os webinários eles aconteçam no início da matéria, né, porque eles auxiliam muito a compreensão do que está sendo abordado, do que tem que ser realmente estudado, porque a gente coloca muitas informações, né, não que elas não sejam importantes, todas são, mas, assim, o enfoque principal e primordial aqui mesmo era a questão do conhecimento, né, dessa abordagem filosófica, mas na perspectiva da ética e da formação para o direito do trabalho. No mais, eu agradeço a todos vocês, agradeço o Ricardo, o pessoal do estúdio, como eu disse anteriormente, essa aula ela foi gravada, né, ela está sendo gravada e ela vai ser postada lá na nossa página, na sala virtual lá do curso. Obrigado, professor, obrigado aos alunos, obrigado à coordenação do curso. E os alunos aqui estão fazendo altos elogios à senhora, tá? Está falando que excelente as explicações, tá? Que a aula poderia ter sido antes, que eu já comentei, e que as explicações foram maravilhosas. As mensagens finais é só elogio, tá? Que bom. Muito obrigada, fico extremamente grata, né, por ter conseguido transmitir essas informações aí para vocês. Um abraço, fica com Deus, boa noite, gente. Né, professora? E é bom porque quando eles entendem as explicações filosóficas, significa que realmente eles entenderam, considerando que a filosofia, para você entender, você tem que ter conhecimento bem amplo, né? Porque exatamente. De alguma forma, ela não é fácil de entender, ela não é, e os alunos estão parabenizando porque conseguiram absorver o conhecimento através de suas explicações. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. De nada, uma ótima noite para todos. Boa noite para todos, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Ricardo, pessoal do estúdio, professora Ângela. Deixo aqui o registro dos meus agradecimentos. Obrigado, professor.